Olá pessoas, tudo bem com vocês? Ted Bundy, Charles Manson, Hannibal Lecter e Norman Bates são apenas alguns nomes aí lembrados quando o assunto é serial killers. Esse termo surgiu lá na década de 70 e até o final do século passado era um termo apenas associado aos homens que apresentavam traços de psicopatia. No entanto, hoje sabe-se que as mulheres, apesar de representarem uma minoria dentro dessa categoria, elas podem sim se tornar assassinas em série. E foi até um caso que eu contei aqui no canal sobre a Nani Doss, né, a vovó risonha. Então depois de assistir esse vídeo, vai lá assistir o caso da Nani Doss. Segundo um estudo feito em 2015, que eu vou deixar aqui o link na descrição sobre essa pesquisa aí que eles fizeram, caso vocês queiram ler e depois de assistir esse vídeo, obviamente, o link vai estar aqui na descrição para vocês lerem. Essas mulheres assassinas em séries, elas costumam ser muito inteligentes, né? De classe média e ter entre 20 e 30 anos. Agora que você já sabe como identificar uma serial killer, conheça as figuras femininas, fictícias e reais que mais chocaram o mundo com as suas atrocidades. Elizabeth Bathory era da nobreza, de uma família muito influente lá na Hungria, no século XVI. Ainda criança, ela sofria de convulsões, mudanças repentinas de humor e também ataques de raiva. Com apenas 15 anos, a condessa teve um casamento arranjado com um conde e eles passaram a morar juntos em um castelo. A condessa não era nada educada com a criadagem. Enquanto seu marido estava longe de casa e nas suas missões ali militares, a condessa, ela torturava esses servos, né? E em 1604, quando ela ficou viúva, essas torturas apenas se agravaram. Existem lendas de que a condessa sequestrava pessoas que moravam em vilarejos próximos ao castelo, e segundo as testemunhas, estima-se que ela tenha matado mais de 600 pessoas. E o foco da condessa Bathory eram meninas virgens que vinham de famílias que tenham servido a ela, né? E ela conhecia essas meninas e sequestrava essas meninas. Na lenda mais famosa, a condessa teria espancado uma serva e descoberto que o sangue que derramava reduzia os sinais de envelhecimento da pele. E daí surgiu o hábito, né, de se banhar no sangue de adolescentes. Mas essa história aí nunca foi confirmada. Mas foi por causa dela que ela ficou conhecida como a Condessa Sangrenta. Para não manchar o nome da família, a condessa ela escapou, né, das sentenças de morte e cumpriu prisão domiciliar entre 1610 e 1614, que foi onde ela foi encontrada morta. Hoje em dia temos até livros e filmes que contam a história da Condessa Sangrenta. Villanelle é uma personagem da série Killing Eve, uma série de sucesso da BBC. Ela é matadora de aluguel de uma facção criminosa misteriosa e ela adora roupas de grife. Ela até se tornou um ícone da moda, podemos dizer, mas nada a deixa tão satisfeita quanto matar pessoas. Ao longo da série, ela divide o protagonismo com Eve Polastri, interpretado por Sandra Oh, e elas começam uma competição ali de ego, né? Só que elas acabam ficando atraídas uma pela outra e se torna uma relação ali muito preocupante, tão preocupante quanto obsessiva. Essa série foi inspirada num livro chamado Codinome Villanelle. E se Eve não foi inspirada em alguém da vida real, Villanelle provavelmente foi inspirada na história da assassina basca Idoia Lopes Riano, que matou 23 pessoas enquanto atuava no movimento separatista ETA, lá nos anos 80. Margaret nasceu em 1906, lá na Alemanha, em Dresden, filha de um fazendeiro. Era uma criança muito alegre, educada,
mas que aos 15 anos ela deixou a escola para trabalhar em uma fábrica. Nos anos de 1920, ela filiou-se ao Partido Nacional Socialista Alemão. E para ela, as ideologias nazistas eram a única solução para a crise política e econômica que o país estava passando depois que eles perderam ali na Primeira Guerra, né? Ilse conheceu o general da SS, Karl Otto, por meio de amigos ali do partido. E em 1936 eles se casaram. Nessa época ela já trabalhava como guarda e secretária no campo de concentração de Sachsenhausen, é esse nome aqui, tá, gente? Alemão. Que era um campo de concentração apenas para presos políticos, sem fins de extermínio nem nada, era apenas para presos políticos, não matava ninguém. O que seria bem diferente no campo de concentração Buchenwald. Esse nome aqui, gente. Tá tudo em alemão, não sei falar alemão, então Buchenwald. Que foi aberto em julho de 1937. Nele seria aplicado o modelo padrão aí, nazista, que seria as mortes, né, nas câmaras de gás e também, para quem eles achassem que estava apto, eles botavam para ter um trabalho bem intenso ali, né, sem comida, sem nada. E aí o Karl, ele se tornou o primeiro comandante, né, desse campo de concentração e ele fez questão de incluir a esposa dele em todas as tarefas desse campo. Usando o dinheiro e os bens materiais dos prisioneiros, Ilse começou a ostentar uma vida muito luxuosa. E também começou a se tornar uma figura muito diabólica dentro do campo de concentração, porque ela literalmente humilhava e torturava os prisioneiros. A bruxa de Buchenwald, como ela ficou conhecida, ela logo começou a desenvolver uma obsessão peculiar, peles tatuadas. Sim, ela mandava os prisioneiros tirarem as roupas e ela escolhia aqueles que tivessem tatuagens. Os selecionados eram mortos imediatamente e enviados para um cirurgião retirar o pedaço de pele que estivesse tatuado e, em alguns casos, era usado como forma de tortura. A pessoa ia lá e o cirurgião arrancava a pele desse prisioneiro, né, com ele ainda vivo. E aí você deve se perguntar, o que essa mulher fazia com peles tatuadas? Ela simplesmente pegava e transformava em capas de livros, luvas, abajur, lustre, enfim, vários outros objetos aí. Além disso, órgãos e cabeças eram expostos como formas de troféu e também polegares mumificados eram usados como interruptores. Em 1941, Karl foi transferido para o campo de concentração de Majdanek. Majdanek, gente, esse campo de concentração aí, Majdanek. Pois é. 2 anos depois, Ilse e Karl foram presos acusados de desviar dinheiro e também de roubar os bens materiais dos prisioneiros, porque, por lei, esses bens pertenciam ao rei. Ilse ficou presa até o início de 1945, quando foi inocentada. Já o seu marido foi condenado à morte e foi executado em abril do mesmo ano. Em junho de 1945, Ilse foi presa novamente e julgada por crimes de guerra. Ela passou 4 anos presa, só que ela foi solta por falta de provas conclusivas, e isso gerou muitas manifestações, né? E ela voltou a ser presa em 1951, onde ela recebeu prisão perpétua. Na prisão, ela sofreu transtornos psicológicos. Ela relatou estar sendo assombrada pelos prisioneiros que ela matou e torturou. E no dia 1º de setembro de 1967, ela se suicidou após escrever uma carta para o seu filho, e nessa carta ela não demonstrou nenhum remorso, né, pelas suas ações, pelo que ela tinha feito, né? E esse foi o fim de Ilse. Aline Carroll nasceu em 1956 em Michigan, nos Estados Unidos, e os seus pais na época eram adolescentes e se separaram antes mesmo dela nascer. O pai era um sociopata e molestador. A mãe a abandonou com apenas 6 meses de vida, juntamente com seu irmão. Sozinho, os dois foram adotados pelos avós maternos. Daí que surgiu o nome Aileen Wuornos. Daí pra frente, sua vida só piorou, porque o seu avô era extremamente alcoólatra
e sempre espancava ela e estuprava ela, então a sua vida já começou a piorar mais ainda, né? E quando ela tinha 14 anos, um amigo do avô dela estuprou ela e ela acabou engravidando. Ela foi expulsa de casa e acabou tendo um bebê em uma casa de apoio. Essa criança ela foi para adoção e ela passou a viver nas ruas. Vivendo nas ruas, Lee, como ficou conhecida, abusava das drogas e também se prostituía para ganhar dinheiro. Tempo depois, ela conheceu um cara chamado Lewis Field. Na época ela tinha 20 anos, ele tinha 69 anos e os dois casaram. O casamento durou apenas 9 semanas, porque Lewis alegou que ela tinha batido nele com a própria bengala. E a partir daí, ela teve vários casamentos fracassados, com vários nomes falsos aí que ela utilizava. Foi mais ou menos nessa época que ela começou a ter problemas com a polícia. Identidade falsa, assalto à mão armada, roubo. Ela também tinha uma conduta desordeira, ela também dirigia embriagada e, além de dirigir embriagada, ela também já efetuou disparos com a arma calibre 22 com carro em movimento. Foram esses alguns dos delitos aí que ela cometeu. Alguns. De volta às ruas, um grupo de homens tentou estuprá-la, só que ela não deixou barato. Ela foi condenada à morte e foi executada em 2002 por matar os seus agressores. Embora diagnosticada com a síndrome de borderline, ela relatou ao júri que odiava a vida humana e que se ela fosse libertada, ela mataria novamente. Em 2003, a história de Aileen virou filme. O nome do filme é Monster, Desejo de Matar. Em uma cidadezinha do Texas, um hospital chamado Bexar County, bebês começaram a falecer inexplicavelmente na UTI. A principal suspeita foi Janine Jones. Ela era enfermeira pediátrica no hospital e ela foi apelidada de Killer Nurse por ter matado mais de 60 crianças entre os anos 70 e 80. Muitos acreditam que ela injetava substâncias como heparina para que essas crianças elas tivessem crises médicas e depois ela fosse lá socorrer elas e salvasse essas crianças, mas não era o que acontecia, né? A enfermeira foi condenada à prisão perpétua pela overdose e envenenamento de apenas de 2 das vítimas. Bom, pessoas, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram das histórias desses serial killers aí? Então, se vocês gostaram e querem que eu me aprofunde mais na história de alguma delas aí, deixa aqui nos comentários. E também, se vocês querem que eu fale aqui sobre algum caso específico, deixa aqui nos comentários também. E deixa também seu feedback aqui também sobre o vídeo, que eu fico muito feliz quando recebo essas mensagens, tá, gente? Muito obrigada. Cada um de vocês aí, que me ajudam, tá? E que curtem os meus vídeos. Deixa seu like, então, nesse vídeo, não esqueça de deixar seu like. Pra você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo nesse canal maravilhoso aqui, que é o meu canal. Nosso canal, no caso, porque esse canal não seria nada aqui sem vocês. E até um próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!